Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, aqui do Roberto Quintino, que é o professor Eduardo Brandão, e hoje nós vamos para mais uma aula sobre o direito constitucional. Essa aula de suma importância aqui para a sua aprovação no concurso público, tá? Quem quiser mandar, né, alguma dica, alguma sugestão, conversar sobre a matéria, pode procurar na rede social, tanto do Roberto Quintino, ou até mesmo do professor, no caso do meu professor aqui, é @professor Eduardo Brandão, que eu vou ter o maior prazer de direcionar vocês para a sua aprovação, tá? O que nós vamos trabalhar na aula de hoje aqui? Nós vamos trabalhar a organização do Estado. Então, nós vamos trabalhar a organização do Estado. Tranquilo? O que tem lá na organização do Estado? Segundo o edital seus, nós temos o artigo 37 e 38 e o artigo 42, tá? No artigo 37 e 38, nós vamos trabalhar sobre as disposições gerais da administração pública. E no artigo 42, nós vamos trabalhar dos militares do Estado, dos militares do DF, território. Lembrando que nós não temos mais a questão da figura do território por mais, tá? Vamos analisar aqui que é de suma importância para a sua aprovação. Primeira observação aqui, princípios que regem a administração pública. Tem que decorar. Você que vai tentar o concurso público, você tem que saber de cor o artigo 37, mas principalmente os princípios que regem a administração pública. Olha o que fala o artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes, União, Estado e DF, ou até mesmo município, obedecerá aos princípios da bizu aqui, ó, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade aqui, ó, vamos pôr, os atos da administração pública, né, todos os atos aqui, tem que ser conforme a lei. No direito administrativo, nós temos aquilo que a lei mandar a gente fazer. É diferente lá no criminal. Aquilo que for proibido, eu posso fazer lá no criminal. Aquilo que não for proibido, eu posso fazer. No direito administrativo, não. No direito administrativo, os atos da administração pública é só o que a lei nos permitir, tá? Ainda que seja um ato discricionário ou facultativo, que a gente fala. Tranquilo? Impessoalidade. Impessoalidade aqui nos remetem a um tratamento igual, impessoal, tá? De forma igualitária entre homens e mulheres, sexo, etnia, religião, enfim. Moralidade, ó, conduta aqui de moral, de ética, tá? Publicidade, ou seja, não será sigiloso, exceto em algumas funções, exceto em alguns casos, mas via de regra, os atos serão públicos, tá? E eficiência, em maior condição possível de você trazer eficiência para um ato da administração pública. Tranquilo? Então, lembra sempre do LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Tem que lembrar disso aqui. Agora, vamos lá. Vamos estudar o artigo 37 de uma forma mais afundada agora. O que fala no inciso 1º do artigo 37? Os cargos, empregos e funções públicas, funções públicas, são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, e assim como os estrangeiros. Brasileiro pode ser brasileiro nato naturalizado, mas também cabe a um estrangeiro. Então, emprego, função e cargo pode ser de brasileiro e estrangeiro. Lógico, ressalvado algumas exceções aqui, tá? Mas o de via de regra, estrangeiro também pode. Tem que ter a previsão legal, tá? Segundo, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Depende de provas e provas de títulos de acordo com a natureza, complexidade do cargo e emprego, na forma prevista em lei. Ressalvadas nomeações para o cargo de comissão, de livre nomeação e exoneração. Então, via de regra, o cargo público aqui, ele tem que ser através de um concurso público. Mas, em alguns casos, você tem o que a gente chama de cargo de comissão. O que seria esse cargo de comissão? Um cargo de confiança. Mas ele, ao mesmo tempo, aqui você não vai ter aquela estabilidade lá também no concurso público. Você pode ser nomeado e exonerado, ou seja, retirado a qualquer momento também, tá? Então, é uma forma de eu entrar também na administração pública, no serviço público. Eu posso ser nomeado e exonerado a qualquer tempo, tá? Não precisa ser só concurso público. Uso público é a regra, mas cabe exceções. Terceiro, o prazo de validade do concurso será de 2 anos. Prorrogável uma única vez por igual período. Então seria 2 anos mais 2 anos, no máximo aqui 4 anos. É o prazo de validade do concurso público, tá? 4. Durante o prazo improrrogável, ou seja, durante aquele prazo que não pode mais prorrogar, passam aqui os 4 anos. Porque se estiver nesse aqui,
Aí poderia prorrogar, certo? Previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade. Já fui aprovado, eu tenho que ter prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo de emprego na carreira. Então, se eu já fui aprovado, eu vou ter prioridade naquele novo concurso. Se você está tentando um novo concurso aí, você tem que esperar. Eu preciso ser chamado. É basicamente isso, tá? Então, tome muito cuidado. 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão, então, concurso público, mas também pode ser através de comissão, não tem problema, né? Ou seja, nomeação e exoneração, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinados apenas à atribuição. Então, muito cuidado aqui, cargo de confiança. Para que vai ser direcionado? Direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento, tá? Ainda fala o seguinte, é garantido ao servidor público civil, direito de livre associação sindical. Toma cuidado, porque lá no militarismo vai ser vedado, tá? Mas está falando servidor público civil. O civil ele pode, o militar não vai poder. Tranquilo? 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites de lei específica. Então, todo servidor ter direito à greve? Sim. Toma muito cuidado, porque lá no militar também não vai poder ter esse direito, tá? Nem de sindicalização e nem de greve. Mas o servidor público civil vai ter. Tranquilo? Então, via de regra, ele tem esse direito. Aqui está falando do militar? Não, porque lá na frente vai falar. Por isso estou falando a regra aqui para vocês, já estou adiantando a exceção. Mas tem que tomar cuidado. O civil poderá, tá? A lei reservará, no caso o 8º aqui, percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, a própria lei vai trazer qual a porcentagem. Vamos supor que seja 10%. Então, de 10 pessoas ali, no caso, são 100 pessoas para ser aprovados, 10 tem que ser para pessoas com deficiência. Então, seria 90, né? Para ampla concorrência e 10 pessoas com deficiência. E, tirando outros casos que poderia ter ali, tá? Para condições especiais. Aí também tem uma outra condição, mas está falando só para deficiente aqui. Portadores de deficiência. Tranquilo? Quem vai trazer isso? A própria lei. A própria lei, tá? Olha o que fala o inciso 11. A remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos, funções, empregos públicos, da administração pública, qualquer uma, tá? Menos poderes da União também, Estado, DF, os detentores de mandado eletivo, no caso lá, os deputados, vereadores, enfim. Os demais agentes públicos, políticos e proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos, cumulativo ou não, ou seja, junto, né? Da mesma forma, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. Não vai poder ser superior, não pode ser superior, aplicando como limite os municípios, subsídio do prefeito. Então, nenhum vereador pode receber mais que o prefeito, nenhum agente lá do municipal pode receber mais que o prefeito. E nos estados DF, subsídio mensal do governador. Então, eu posso ter um cargo estadual, mas eu não posso receber mais que o governador. É sempre isso, tá? Mas é muito comum. Fica a dica aqui, ó. Eu tenho um cargo federal. Qual que é o limite? Ministro do STF. Posso receber mais do que ele. Tranquilo? Além disso, nada mais vai ver também que não pode ser através do presidente da República também, tranquilamente. Mas por enquanto, só para vocês entenderem. Se eu tenho um cargo lá também dentro do município, o meu cargo não pode exceder aqui o subsídio mensal maior do que o do prefeito. Se eu tenho um cargo estadual, não poderá exceder ao cargo também do governador. É basicamente isso, tá? E se a gente considerar aqui o inciso 12, vai falar o seguinte: os vencimentos dos cargos do poder legislativo e judiciário não poderão ser superiores ao do poder executivo. Então, o poder executivo recebe muito mais do que o poder legislativo e o poder judiciário, tá? Poder executivo sempre irá receber mais, porque está falando que é proibido receber mais do que isso. Tranquilo? Não sei o que eu estou falando, que está falando para a Constituição. Artigo 17, inciso 16, fala o seguinte: é vedado, antes de ler aqui para vocês, eu vou explicar aqui o seguinte: é vedado você ter acumulação de cargos, mas em algumas hipóteses você pode ter. Eu posso ser, por exemplo,
um analista do tribunal e posso ser professor. Aí tem umas outras citações. Eu posso ser analista do Tribunal de Minas e ser membro do Ministério Público? Tem que tomar cuidado. É isso que a gente vai ver aqui, ó. É vedado a acumulação remunerada de cargos públicos. É vedado a acumulação, não posso ter dois. Salvo, exceto aqui, quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso, disposto no inciso 11. Então tem que ter compatibilidade de horário, só que além disso a gente tem que ver o que está disposto no inciso 11. E aí é o seguinte, olha o que fala aqui, ó. 2 cargos de professor. Então eu posso ser professor do município, no local, professor do município, posso. Posso ser em 3 locais diferentes? Não. Tá? E é lógico que respeitando a compatibilidade aqui do cargo, tá? B, a de um cargo de professor com de técnico ou científico. Então, professor mais técnico ou científico. Posso ser professor e posso ter um cargo técnico também. Posso ter um cargo científico também, não tem problema, tá? Ou então de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Médico. Aí eu posso ter o quê? 2. Só que essas profissões têm que ser profissões regulamentadas. Enfermeiro, tá? Pode ser também, enfim. Aí eu posso acumular. Toma cuidado, porque eles vão trocar isso aqui. Eles vão colocar 2 cargos, um cargo da saúde, mais um técnico. Não. Tem que ser professor, tá? 2 cargos de professor, não tem problema. Eles podem trocar aqui, colocar qualquer tipo de cargo. Tá errado, que é vedado. Então tem que decorar dessa forma. Tranquilo? 19. Somente lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as suas atuação. Então, lei cria autarquia e lei autoriza a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Beleza? Só a lei. Nada mais, nada menos. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão, ou seja, vai te entregar aqui, vai ensejar aqui a suspensão dos direitos políticos. Quem já estudou os direitos políticos sabe que a ato de improbidade administrativa cai em perda e suspensão dos direitos políticos, lá no artigo 14, no artigo 15 da Constituição, tá? E aí a própria gente está falando assim, ó, vai ser suspensão, não é caso de perda, é suspensão dos direitos políticos. A perda aqui é no sentido de função. Você perde a função, mas seus direitos políticos serão suspensos. E ainda os bens serão indisponibilidade, tá? Então, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, e você tem que ressarcir o erário, tá? O erário é o conjunto, né, de bens, de valores ali da administração pública, na forma de gradação previstas em lei, sem prejuízo de ação penal. Então, além disso, eu posso responder de forma criminal e ser condenado até uma pena privativa de liberdade. Não tem problema nenhum, tá? Isso não é simples você responder de forma criminal. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos de seus agentes nessa qualidade que causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. O que acontece aqui é bem simples, tá? Pega a visão aqui, ó. Imagina que eu, professor, trabalho para o INSS, tá? Porque o INSS, Administração Pública Direta e Indireta, INSS. Imagina que eu vou causar aqui um dano a um terceiro. A pessoa não vai entrar contra o professor Eduardo, ele vai entrar contra o INSS, pedindo um ressarcimento através do dano que ele teve. É isso. Depois que o INSS for condenado a pagar esse dano, né, ressarcimento, essa indenização, aí o próprio INSS pode entrar com uma ação de regresso contra a minha pessoa. É isso que está falando. Então, se você tem algum dano por conta de alguém que estava representando o Estado, ou o município, ou a própria União, o que vai acontecer? Eu tenho que ser indenizado, né, por causa desse dano, mas ao mesmo tempo, aquela autarquia, aquela sociedade de economia mista, aquela empresa pública, até mesmo o próprio ente direto aqui, a União, o Estado, o município, vai entrar com uma ação de regresso contra aquela pessoa que estava representando. Ainda
que a conduta minha tenha sido praticada com dolo ou culpa. Dolo ou culpa. O que eu estou querendo dizer? Ainda que eu não quisesse, ainda que eu não tivesse a vontade, eu vou ser condenado aqui, no caso, se a administração pública direta ou indireta entrar com uma ação de regresso, tá? 38. Ao servidor público da administração pública direta, autarquia fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Está falando aqui mandato eletivo, tá? Vereador, deputado, senador, presidente, governador, enfim. Então, quando você é um servidor público, e aí você pertence a uma autarquia ou fundação, o que vai acontecer? Se for um mandato federal, estadual ou distrital, eu vou ficar afastado do cargo, emprego e função. Investido no mandato de prefeito, eu vou ser afastado do cargo, emprego e função, só que eu vou ter a discricionalidade, ou seja, vai ser facultado optar pela minha remuneração. Eu posso receber ou a remuneração de prefeito ou do cargo que eu exerço. É basicamente isso. Mas, o mais importante, eu vou ter que ser afastado, tá? Terceiro aqui, se for investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade, tem como fazer os dois aqui, não tem problema. Perceberá as vantagens de seu cargo e não de vereador, é do seu cargo, tá? Sem prejuízo à remuneração do cargo eletivo, vai haver prejuízo. E quando não há compatibilidade, não tem como fazer os dois juntos. Será aplicada a norma do inciso anterior. Qual que é a norma do inciso anterior? Eu vou fazer a opção. Eu posso receber ou a do vereador ou a do cargo, emprego ou função que eu já pertenço, tá? Em caso que exija afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção de merecimento. Então, no caso de merecimento aqui, eu não vou contar o tempo de serviço. Vamos supor que para eu merecer aqui uma gratificação aqui, né? Subir de cargo, eu preciso de 10 anos. Só que eu fiquei 5 como prefeito. Eu não posso contar isso, tá? Se for para promoção de merecimento, eu não posso. Só que em qualquer caso, em mandato eletivo, o tempo seu será contado para todos os efeitos legais, tá? A não ser, por exemplo, aqui, ó, aposentadoria, vai ser contado o tempo que você ficou trabalhando, como vereador, como prefeito, não tem problema. Agora, para você adquirir um cargo através de merecimento, não vai contar, tá? Na hipótese de ser segurado o regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime no ente federativo de origem. Na hipótese de segurado o regime próprio de previdência social, eu vou ter que estar filiado a esse regime. Então, tá bem tranquilo também. E aí, a gente vai estudar agora os militares do Estado, do DF, território. Lembrando que território nós não temos mais, tá? Não temos mais território, então são os militares do Estado e do DF. Os membros das polícias militares, Corpo de Bombeiros Militares, então a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, os dois são disciplinados através desses princípios, né, de hierarquia, ou seja, prioridade e disciplina, tá? São militares do Estado, do DF e do território. Parágrafo 1º. Aplicam aos militares do Estado, do DF e território, além que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º. Está falando sobre a legitimidade, tá? Dos direitos políticos. Artigo 40, parágrafo 9º do artigo 142, parágrafo 2º e 3º. Cabendo a lei estadual específica dispor sobre matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Basicamente, aqui está falando que vai aplicar o regulamento à Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, hierarquia e disciplina naquilo que a Constituição dispor, tá? Então, por exemplo, se você tiver serviço militar obrigatório, você poderá aqui eleger? Não, tá? Nem votar, nem ser votado. Basicamente isso. Mas, se não for, aí você poderia, tomando cuidado, porque se você tiver com mais de 10 anos de carreira, menos de 10 anos de carreira, você tem que observar essas condições. É isso que eu estou falando no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares do Estado, do DF território, aplique-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Tem que ser lei específica, no caso dos pensionistas, tá? E parágrafo 3º. Aplique-se aos militares do Estado, DF território, disposto
no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Lembra lá o acúmulo de função, tá? Inciso 16 fala isso. Você ser dois cargos de professor, um cargo de professor com mais um cargo de técnico, ou então 2 cargos de profissional da saúde, desde que seja compatível o horário também. Tranquilo? Beleza. Agora a gente já viu aqui, né, tudo sobre a organização do Estado, só aquilo que vai cair na sua prova, né, de acordo com o edital. Vamos resolver algumas questões para a gente ver o que a gente está acertando, o que a gente está errando e não errar mais, tá? Vamos lá. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado e Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e... Aí o bicho aqui que eu passei para vocês, o famoso LIMP. LIMP. Tá falando aqui algum L? Não, então vamos deixar aqui. E pessoalidade já está falando, moralidade já está falando, publicidade já está falando, eficiência já está falando. Faltou aqui o que começa com L, fica muito fácil resolver essa questão. Legalidade, tá? Legalidade. Assertiva correta aí, assertiva A. Legalidade, beleza? 2. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, responda a questão de número. As regras constitucionais sobre a acumulação remunerada de cargos públicos dispõem que a acumulação de cargo público, você tem mais de um, tá? Mais de um cargo público. Vamos lá. É vedado você ter mais de um cargo público, independente de compatibilidade horária? Não, já viu isso. Não é vedado. Não é vedado, tá? Você pode ter, lógico que respeitado a compatibilidade e também outros cargos que a gente já viu. Autorizado independente de compatibilidade? Não, tem que ter compatibilidade, tá? Depende sempre de compatibilidade. C. Autorizado 2 cargos privativos profissionais da saúde? Correto. 2 profissionais da saúde não tem problema. Inciso 16, a linha C, tá? Vedada de um cargo de professor, um outro cargo de técnico científico? Não, não é vedado. Se você for professor mais um cargo de técnico científico, você pode sim. Logo, a assertiva correta aí é a assertiva C, tá? Conforme o artigo 37, ali, inciso 16, a linha C. Tranquilo? 3. A Constituição Federal de 88 destinou os artigos 37 e 38 para trazer disposições gerais da administração pública. Com base nesse regulamento, é correto afirmar. Vamos lá, vamos ver qual que é o correto aqui. Durante o prazo prorrogável previsto em edital de convocação, aquele aprovado em concurso de provas ou provas de requisito será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira? Não, tá? É durante o prazo improrrogável. Tem que estar ali diante de uma situação que não pode mais prorrogar o concurso público. Aí sim você terá a prioridade, beleza? B. Os vencimentos, tá? Os cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. Então o Executivo recebe mais? Correto, tá? Artigo 37, inciso 12. Correto. C. A administração fazendária e seus servidores fiscais não terão, dentre as suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos. Isso aqui está totalmente errado, tá? Porque terá precedência sim. Terá precedência sobre os demais setores administrativos. Está no artigo 37, inciso 18. D. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Até aqui está tudo certo. Independente de autorização legislativa, a criação de subsidiárias dessas entidades, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada, não. Aí está errado, tá? Aí depende de autorização legislativa. Tranquilo? Então, está errada a assertiva D. A assertiva correta aí é a assertiva B. Beleza? 4. Nos termos da Constituição Federal, é vedado a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, quando houver compatibilidade de horários, nós temos que analisar que vai poder acumular cargo público. Mas qual seria essas condições aí? Vamos lá. A de 2 cargos ou empregos privativos profissionais da saúde com profissões regulamentadas? Exatamente. Artigo 37,
Inciso 16, a linha C. B, 3 cargos de professor? Não, são 2 cargos de professor. C, a de um cargo de médico com outro técnico científico? Não, é de um cargo de professor, tá? Então presta atenção aqui. É de um cargo de professor mais de um técnico. Não é da área da saúde, é de professor. Então está errado também. E D, a de 2 cargos em empregos privativos de profissionais de segurança com profissões regulamentadas? Não é de segurança, é de saúde, tá? E a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações e empresas públicas, sociedade e economia mistas, até que tudo certo. Salvo suas subsidiárias? Não. Subsidiárias também vai estender, tá? A sociedade controlada também vai estender tudo isso aqui. Então, a assertiva correta aí é a assertiva A, beleza? Então, não é essas questões aí não, que você pode tirar da sua aprovação, tá? São questões que você tem que acertar aí. 5. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 37, 38, dispõe sobre a administração pública que deverá obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a famosa LIMP, tá? Com base nessa informação, é correto afirmar que A. Os cargos ou empregos e funções públicas devem ser ocupados por brasileiros natos que preenchem os requisitos estabelecidos em lei? Não. Pode ser naturalizado e até mesmo os estrangeiros. Lembrando que estrangeiro vai ter que ter uma regularização aqui da lei, tá? Mas estrangeiro também pode. Então, muito cuidado com isso aqui. B. É proibido ao servidor público civil o direito de livre associação sindical e de greve? Não. Ao civil não é proibido, não. Muito pelo contrário, é dado esse direito para ele, tá? É salvo um militar. Aí sim é vedado. Tranquilo? C. É inconstitucional a lei que estabelece caso de contratação do servidor por tempo determinado, já que a forma de ingresso em serviço público se dá por meio de concurso e cargos são vitalícios? Não. Lembra do cargo de comissão, que é livre, né? A nomeação e a exoneração? Não precisa ser só concurso público, não. Então a assertiva aqui está errada também. Vamos lá. Só pode ser D ou é agora, né? D. Em razão da complexibilidade de suas atividades, os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário serão superiores aos cargos do Poder Executivo? Jamais. Executivo sempre vai receber mais, tá? Do que o Poder Legislativo e o Judiciário, sempre. Então, só pode ser. Vamos analisar aqui agora? A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, certíssimo. Artigo 37, inciso 2, tá? Artigo 37, inciso 2 aqui. Então, assertiva correta aí é assertiva E. Vamos para mais uma questão aqui. De acordo com o artigo 37 da Constituição, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, do município, obedecerá aos princípios da... Então, tranquilo aqui, a gente já viu isso, né? LIMP. Tem que decorar? Tem que decorar. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Legalidade, tá? Legitimidade? Não é. Legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia? Não é. Eficiência. C. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia? Não é eficácia. É eficiência, tá? Vamos tomar cuidado aqui. Legalidade, finalidade, não é finalidade, tá? E é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Correto. Assertiva é, tá? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Logo, a assertiva correta aí é assertiva é. Tranquilo? Então, no mais, a gente viu aqui todo o conteúdo referente à organização do Estado, né, que está previsto lá nas disposições gerais da administração pública, artigo 37, artigo 38, mas ainda ali o artigo que trata também dos militares. Então, leiam essas questões, leiam também, principalmente a Constituição, após a aula, para você acertar todas as questões que remetem
a esse diploma legal. Tranquilo? Fique com Deus, até a próxima aula. Tudo de bom.